Olá, olá a todos os amigos do canal Denis Viana, Mundo Secreto, para mais uma live tradicionalíssima de perguntas e respostas. Hoje, dia 15/6/2023. E hoje eu vou chamar aqui um convidado que já é conhecido de vocês, que vai me ajudar, principalmente a gente vai comentar a respeito dos denunciantes que se apresentaram na última conferência no final de semana, que foi presidida pelo Steve Greer, muitos denunciantes novos, com informações novas também. Existem muitos portais de notícia que estão comentando essas mesmas denúncias, então está tendo uma certa repercussão. É bom salientar aqui, meus amigos, que isso é apenas uma engrenagem e que muitas coisas ainda estão sendo montadas. Vejam só, há pouco foi anunciado que numa lua de Saturno, em Célados, para ser mais específico, pode ter exoassinaturas, que a própria Michael Salla trouxe isso à baila, então pode ter bioassinaturas, tem alguns que estão procurando também tecnoassinaturas, e lá foi identificado. Então a gente sabe que um dos passos para a revelação dos extraterrestres é a revelação dessas exoassinaturas, por assim dizer, e parece que isto está muito próximo de ser concretizado. Então esse é um passo importante para que os nossos amigos extraterrestres possam ser devidamente apresentados, oficialmente apresentados para a nossa civilização. Sem mais delongas aqui, deixa eu chamá-lo, vou chamar aqui, ele vai me ajudar a cumprimentá-los aqui nessa noite de quinta-feira, o Fernando Ufo. Olá, Fernando. Muito boa noite. Olá a todos, satisfação mais uma vez aqui. Vamos lá mastigar a conferência do projeto de estudo. Isso, ficou sabendo sobre a bioassinatura, encontrada na Lua de Saturno? Essa que você estava falando agora? Exatamente. Eu só vi por cima, assim, achei interessante isso aí, mas mais uma notícia, né? Mais uma notícia, a Helena comentou, eu achei deveras importante, muito relevante, isso pelo seguinte, porque o Michael Salla, a gente acompanha o Michael Salla, a Helena, esse seria um dos pré-requisitos para o anúncio oficial da existência dos extraterrestres, e parece que isso está muito próximo de ser confirmado. E por isso que eu achei isso bastante pertinente. Muito bem, aqui o Alex faz um comentário, que na verdade não é uma pergunta. Na verdade, né, os Estados Unidos já dominam há décadas, e não se trata dos Estados Unidos, mas do grupo de elite que domina não só os Estados Unidos, mas vários outros países. Na verdade é um acordo entre nações, e é claro, obviamente, que os elitistas, os globalistas estão por trás disso tudo. Não, eu acho que não é bem assim, Laércia Garcia. Veja só, isso é uma iniciativa concreta de pessoas para tentar impedir esses trevosos. Então existem ações concretas no mundo. Várias frentes, aliás, que estão trazendo... Várias frentes que estão trazendo isso, que estão nessa labuta. Por exemplo, o Dr. Steve Greer, o Avi Loeb, o Kirkpatrick, separar dos contratados. Na questão política, o BRICS também está cumprindo a sua parte. Então, cada um no seu quadrado. O próprio Elon Musk, mas o Elon Musk já trabalha em outro setor, principalmente na questão de comunicação, principalmente para que as pessoas possam ter liberdade de expressão. Então, existem várias frentes diferentes e cada um trabalha na sua própria trincheira. Então, é bem assim. Está tendo, sim, uma reação. Isso aqui, o que nós estamos mostrando para vocês, é uma reação concreta dos chapéus brancos. Se os Estados Unidos têm essa tecnologia, por que não dominaram ainda o mundo? Nelson, Mariano, eu vou tentar explicar essa pergunta mostrando uma história para vocês. Por exemplo, um dos denunciantes, aquele que esteve, eu tenho o nome dele, como que é mesmo? Aquele que esteve que serviu no Afeganistão, como que é mesmo? Ajuda aí, Fernando. É o David Grush, né? David Grush. Ele falou o seguinte, ele falou que o governo dos Estados Unidos tem um acordo com os extraterrestres. Aí um ufólogo, chegou e disse assim, nossa, isso tira a credibilidade do Grush, porque se um ser extraterrestre quisesse invadir nosso planeta, não pediria autorização para os Estados Unidos, porque esses seres são muito mais avançados. Vejam só que ele está desconsiderando, tem sentido? Tem certo sentido, só que ele está desconsiderando várias questões. Primeiro, se eu posso fazer viagens espaciais, com certeza eu vou interagir com outras civilizações. E se eu vou interagir com outras civilizações, haverá comércio. Com o comércio, muito provavelmente, as civilizações vão criar o quê? Federações e confederações. Se são criadas federações e confederações, leis intergalácticas são formadas. Então o universo não é a casa da mãe Joana. Compreenderam, meus amigos? Isso só se poderia se uma raça alfa, vamos supor, super poderosa, realmente ninguém pode se opor a ela, ou seja, ele faz e acontece e todo mundo tem que abaixar a cabeça, só se fosse este o caso, mas não é. Então, portanto, vejam só, o Haim Eshed, general israelense, falou da existência da Federação Galáctica de Mundos em 2019, inclusive
Ele falou que o Loirão trabalha com eles. O projeto Stargate, de visão remota, fala da existência, que foi promovido, patrocinado pelo governo dos Estados Unidos, pelas agências 3 letras, fala também da existência da Federação Galáctica de Mundos. Ora, pois, se existe uma Federação Galáctica de Mundos, é porque existem leis galácticas. Então, para você comercializar com uma civilização, existem certas cláusulas, leis, regras que precisam ser cumpridas. Ok? Muito bem. Então, se o governo dos Estados Unidos está negociando com raças extraterrestres, eles não podem dominar o mundo, porque Rússia também tem a mesma tecnologia. A Europa, a França tem a mesma tecnologia. Aliás, serviço espacial existe, inclusive, no Brasil. Compreendeu? Então, por exemplo, a Rússia tem todos os brinquedinhos que os Estados Unidos têm também. A Europa também tem, França também tem todos esses brinquedinhos. A China também tem todos esses brinquedinhos. Se você tem países diferentes, que têm visões ideológicas diferentes na questão geopolítica, então a coisa fica equilibrada, ok? É a mesma coisa hoje em dia. Por que respeitam uns aos outros? Porque, assim, oficialmente, por que os Estados Unidos dominam o mundo ou a Rússia? Porque eles dizem que tem brinquedinhos, ogivas, silos, não é verdade, Fernando? Nucleares. Na verdade, eles não podem utilizar essa tecnologia porque os extraterrestres simplesmente proibiram. Isso já aconteceu, tem inúmeros exemplos. Toda vez que eles tentaram utilizar esses brinquedos foram o quê? Foram desativados. E a maioria deles se tornaram totalmente inoperacionais. Então, essa hipótese não existe. Agora, essa tecnologia tem tanto os Estados Unidos, a Rússia também tem, a Europa também tem. Então, um respeita o outro. Você está entendendo? Então, tem que ter o quê? Respeito mútuo. Ok? Internacional, seguindo regras. É o Felipe Jesus. O que acontecerá com as sementes estelares encarnadas nesse mundo após a divulgação? Iremos retornar para nossas famílias estelares? Olha, nós temos uma regra geral. Tá? Pelo meu entendimento, até o Fernando pode responder, alguns permanecerão na Terra, outros retornarão. Principalmente se forem as sementes estelares, que têm os seus corpos avatares aqui, porque existe esse caso. Estão nas suas respectivas. Você pode ser uma semente estelar. No caso, o Alex Kohler, ele fala que são 200 milhões de pessoas, que estaria em torno de 2,5% da população da Terra. Nesse caso, você está aqui usando um corpo avatar. Né? Um corpo avatar. Aí você vai voltar para sua família galáctica, com certeza. Então, as sementes estelares dessa última geração, muito provavelmente terão esse destino. Vou escolher voltar para casa. Por exemplo, se eu sou uma semente estelar, eu não desencarno. É uma informação incrível do Jean Charles Moya. Eu simplesmente volto para minha espaçonave, ou para minha base de apoio. Porque eu fico numa câmara de estase. Eu simplesmente acordo. Estou dormindo, literalmente dormindo. E eu acordo no meu corpo original. Ok? Então, essas sementes estelares, muito provavelmente, dentro desta perspectiva, retornarão para os seus mundos. Né? O seu mundo original, a sua terra natal, por assim dizer. Ok? Agora, todos nós temos fractais extraterrestres, mas nós temos raízes. A grande maioria da população, da população da Terra, vai permanecer aqui mesmo. Porque temos raízes aqui no planeta Terra. Ok? Como vamos saber distinguir as naves humanas das extraterrestres? Olha, é um pouco difícil, porque eles podem burlar toda a fuselagem de uma nave dos pleiadianos, se eles assim o quiserem. A questão é mais questão de frequência, questão vibração e frequência sempre. Para você realmente saber se é um ser positivo ou negativo, tudo depende da sua frequência e da sua vibração, ok? Agora, existem muitas naves, vejam só, humanas também são positivas, não é toda nave humana que é negativa. Também vamos colocar aqui, né, Fernando? Acho que veja o programa Solar Wonder, que inclusive é patrocinado pela banda boa, né, pela banda dos Chapéus Brancos, pela parte benevolente da Marinha dos Estados Unidos, é algo que foi patrocinado pelos pleiadianos, pelo Denethor, inclusive na década de 50, que veio junto com o Valtor. Né? Então, não é bem assim, não é porque é a nave humana que são regressivos, ok? Mas para você saber mesmo, só através da vibração e da frequência. Geralmente, quando essa terrestre, família galáctica, uma nave aparece para você consegue sentir. É claro que você tem que estar na vibração correta também. Porque, às vezes, as nossas emoções, as nossas impressões podem nos enganar. Por isso que a frequência é muito importante. Para você realmente identificar seres positivos dos negativos. Tem algum complemento, Fernando? Fica à vontade. Eu acho que importante também é prestar atenção na ação que vai estar, essas naves estão... Sim, também na ação que eles estão fazendo, exatamente. Vocês vão estar atacando inocente e não importa se é humano, se é extraterrestre, fica longe dessas, vai, se esconde, sei lá, mas com certeza vai ter a contrapartida, né, dos positivos. Por exemplo, mas não é muito difícil. Eu não sei se você está se referindo, por exemplo, a uma eventual invasão de falsa bandeira. Pode ser isso, né, Fernando? Eu acredito que até seja isso. Né? Agora, se acontecer isso, vamos por hipótese aqui, que existe grande probabilidade que aconteça mesmo. Isso é uma possibilidade real. Vamos supor. Primeira coisa que eles vão fazer. É certeza, tá, meus amigos? Aqui, eu vou mostrar o roteiro para vocês. Tá? Porque a gente já pesquisa, a gente pode dizer isso com certa propriedade.
Primeira coisa, sinal de rádio. Tem tanto sinal de rádio do espaço aí, vem do centro da galáxia. Você está sabendo disso, né, Fernando? É sinal de rádio, está sendo identificado. Aí, pessoal, olha, o Instituto, né, Galileu aqui, nós recebemos 7, conseguiu identificar um sinal de rádio com a seguinte mensagem terrestre. Nós vamos aí arrebentar você, vamos tomar o seu planeta à força, se prepare. Dentro de 5 dias, nós estamos chegando e nós vamos nos apoderar do seu planeta. Uma carta bem aterradora mesmo, para trazer bastante vibração do medo. Aí, isso vai ser replicado, né? Todas as agências de notícias, CNN, Rede Globo, todo mundo. Eu estou mostrando o roteiro aqui como vai ser, para vocês entenderem. Rede Globo e companhia, CNN. Aí vem lá o Bonner, né? Aqui, para vocês, os terrestres vão invadir a Terra. Se prepare, fique em casa, use máscara. Lave as suas mãos, porque eles vão vir invadir o planeta Terra. Tome muito cuidado, porque eles são muito perigosos. Entenderam? É isso aí, meus amigos. Entenderam? Tome todas as medidas preventivas. Lave as mãos e tudo, porque os extraterrestres estão chegando. É isso que eles vão fazer, propaganda para todo lado. Aí vai aparecer essas naves. É óbvio que eles não têm uma frota de espaçonaves, por exemplo, para chegar e cobrir a cidade de São Paulo inteira. Eles não têm esse número, esse contingente de naves. Então o que eles vão fazer, segundo o João de Souza? João de Souza, que é ex-agente do FBI. Eles vão pegar 2 naves de verdade, porque eles podem fazer isso para serem convincentes, e duplicam elas holograficamente. A gente vai duplicando. Vamos duplicando. Aquela torcida falsa, sabe? Só tem 3 torcedores, eles enchem o estádio. O resto é tudo duplicado. É isso que eles vão fazer. O pessoal vai comprar isso, né? E aí eles dizem que a única solução é sempre assim. Vamos reduzir a liberdade das pessoas, porque é sempre esse o roteiro, o procedimento padrão. É sempre o pretexto. Eles sempre utilizam isso. Vamos reduzir a liberdade das pessoas e vamos formar, né, um governo, aí vocês entenderam, né, mano? Vamos unificar aí, e as pessoas, uma moeda, etc., porque é uma crise muito grande, vão tentar entrar num acordo e eles vão sair como salvadores ainda. Nós entramos com um acordo aqui, que os extraterrestres vão invadir mais, mas para isso vocês têm que submeter aqui a um governo mundial. Entendeu? É isso aí. Já está escrito, já sabe. É verdade, Fernando? Como vai ser o modo operante. Agora tem um porém. Se eles fizerem isso, eles estarão afrontando diretamente a primeira diretiva de não interferência, ok? E vejam só, porque isso é um engodo, principalmente ao que se refere à nova emenda galáctica. A Helena falou sobre a nova emenda galáctica. Então, se eles fizerem isso, e a gente está percebendo, eu até falei isso na última terça-feira, que a aliança está induzindo os escuros para que façam isso mesmo. Então, a gente sabe, o general Van Herk recebeu os planos de divulgação. Então, tudo está sendo planejado minuciosamente, nada é por acaso. Vocês estão compreendendo, meus amigos? Nada é por acaso. Isso vai abrir a oportunidade, o precedente, a palavra seria essa, o precedente, para uma interferência direta da Federação Galáctica de Mundos. Vocês estão usando naves antigravidade para apavorar o povo? A gente vai mostrar as nossas. Aí eles aparecem na cidade de São Paulo, aqui, ou no Rio de Janeiro, e apagam todos os hologramas. E começam a ajudar as pessoas, mostrarem, não, nós não somos seres hediondos. Nós não somos hostis, pelo contrário, nós amamos vocês. Nós queremos o bem da humanidade. Eles podem fazer isso. Estão compreendendo, meus? Sem falar que, para isso ter efeito, eles precisam combinar com todos os governos do mundo. E a gente sabe que o BRICS, hoje, rompeu completamente com os dominadores globais. Aliás, eles estão numa queda de braço financeira para derrubar o Fórum de Davos. O Fórum de São Petersburgo, que se realizou nessa última quarta-feira, foi um grande sucesso, com a presença de 100 países. Estão compreendendo, meus amigos? Então, o cenário é totalmente diferente. Eles sabem que, muito provavelmente, essa última cartada vai falir. Faliu. Não vai vingar. Eles sabem que não tem condições de vingar. Mas como eles não têm outra alternativa, muito provavelmente, eles vão acabar recorrendo para esta opção. Porque eles simplesmente estão o quê? Estão, assim, desesperados. Tá? Esta é a palavra. Desesperados. Olha, eu vou falar uma coisa para vocês. O Greer, ele é um macaco velho. Ele sabe muito, ele conhece muito o Estado Profundo. Aliás, ele estudou o Estado Profundo 30 anos. E veja, meus amigos, ele é assessorado por militares, agentes de segurança. Então ele sabe o que está fazendo. Nem tudo que ele está fazendo ele pode falar abertamente, mas por certo, eu apostaria nisso. E isso faz parte do plano de divulgação do general Van Herk. Ele recebeu o Dr. Henry Dion em janeiro deste ano. Okay? Então ele tem que saber, né, a medida certa. Ó. A informação é até aqui. Vamos parar por aqui. Ele sabe temperar as coisas. Vocês estão entendendo, meus amigos? Ele consegue dar a informação certa, na hora certa, no momento certo, agir no momento correto. É muito importante. Não adianta você ter as ferramentas para você fazer as articulações se você erra o time. Então, tudo tem que ser feito no seu tempo correto. Então, tem certas coisas que você tem que esconder, outras coisas você tem que omitir. Não, mas aqui daqui um mês, esperando também um movimento inimigo. É um verdadeiro jogo de xadrez. Boa noite. Se foi o Ice Cub, onde a ARP entra nesse contexto? Olha, bom, eu não posso dizer.
Eu estou dizendo o seguinte, o que eu estou dizendo, eu não tenho todas as respostas, eu não sou, como fala, eu não tenho coelho na cartola. O que acontece é o seguinte, vejam só, o que eu estou dizendo aqui é que, segundo o Stuart Sturdelow, esses brinquedinhos escalares aconteciam no Ice Cup. E agora, segundo o denunciante, que apareceu na última final de semana, ele está confirmando, ou seja, está ratificando esta teoria. Então, às vezes, meus amigos, eles fazem muito isso, eles misturam informações corretas com mentiras. Eles usam infiltrados, eles sempre fizeram assim, para tirar a credibilidade da informação, para desacreditar a informação. Quer um exemplo prático disso? Vou dar um exemplo prático disso para vocês. O que aconteceu em Las Vegas? O que aconteceu em Las Vegas? Até da e-mail falou, reportou a respeito disso, foi real. Realmente teve um 911 de emergência, apareceram 2 seres, 2,5 metros no quintal do rapaz. Tudo isso é verídico. Aí o que eles fizeram? Vamos acabar com isso, para ninguém dar atenção. Inventaram um vídeo fake e colocaram no meio. Feito de CGI. Entendeu? Para manchar a informação verdadeira. Então eles fazem muito disso. Por isso, quando você vai investigar, você tem que ter tato. Não adianta você pegar, sabe o que é o grande perigo? Investigar. Se você realmente não investigar, não cavar fundo, você fica à mercê desse tipo de erros. E muito provavelmente é isso que ocorre com relação à harpa. Pode ser também que a harpa também seja um brinquedinho. Pode ser que ambos sejam, ok? Pode ser também, é uma possibilidade. Não podemos descartar. Ou, às vezes, o brinquedinho realmente poderoso está lá na Antártida. Esse vai ver que é só um brinquedinho mais fraquinho, mais moderno, mais controlado, para desviar a atenção. Eles fazem muito disso. Entenderam, meus amigos? Então, eles misturam informações verdadeiras com falsas para confundir a cabeça das pessoas e, principalmente, para desacreditar. Aqui, Andrea Fukushima. Demis, o abalo sísmico que aconteceu no Japão e atingiu a usina de Fukushima não foi natural? Olha, não tenho eu não tenho dados aqui, mas provavelmente pode ser que sim. Tá? Pode ser que sim. Mas não tem como eu afirmar. Seria leviano da minha parte eu afirmar com todas as letras que foi em decorrência disso. Né? Só se você tiver informações adicionais, Fernando, sobre esse eu fato. Acho que o Benjamin talvez comentou uma vez sobre isso. Comentou. Só que aí que tá. O Benjamin Ford é muito bom de geopolítica, mas com relação ao serviço espacial ficou pé atrás. Ele não é a pessoa, não é o melhor especialista. Vamos convir. Ele é muito bom de geopolítica. Tecnologia exótica não é com ele. Tecnologia exótica não é a especialidade dele. Então a gente fica um pouco pé atrás. Muito. Porque assim, vejam só, meus amigos. Quando você fala de serviço espacial, veja como é que o Sala faz. Ele vai lá, calma, investiga, compara dados, compara testemunho com testemunho, para depois chegar a alguma conclusão. O grande perigo do nosso meio é o seguinte: você pega uma fonte isolada e você tem aquilo como uma verdade absoluta. Infelizmente não funciona assim, não é verdade, Fernando? Infelizmente não é assim que a banda toca. Eu peguei lá porque o Ford disse. Não porque o Ford pode falar nem que seja o Michael Sala, mas nem a Helena. A Helena é um exemplo para mim. Por que ela é um exemplo? Porque além de ser contratada e emissária da Federação Galáctica de Mundos, ela pesquisa e fundamenta as suas afirmações. Inclusive, ela foi fazer uma viagem lá na Turquia para achar elementos que corroboram com as suas afirmações. É isso que ela faz, ela estuda o tempo todo. Porque a gente pensa o seguinte: eu sou canalizador, não preciso estudar mais, né? Espera que extraterrestres me revelem a verdade, agora não preciso estudar mais nada, não preciso pesquisar mais nada. E a pessoa confia nisso, cegamente. Infelizmente, não é assim. Quando, por exemplo, fica estagnado, e o pior, fica sujeito a erros, a equívocos. Vocês estão entendendo? Então, como fala, uma andorinha não faz verão, né? E uma informação isolada também não cria informação. Tá, meus amigos? Essa aqui é a verdade. Por isso que nós temos que ter critérios rígidos. Eu vou falar para vocês a respeito de um homem de capuz, um reptiliano de capuz que é hiperdimensional, com várias evidências, testemunhas. Ok? Aí é um outro caso, isso é uma pesquisa minha, particular. E eu estou desenvolvendo ainda. Por exemplo, eu não fico empolgado, meus amigos, às vezes eu fico me coçando, verdade. Tem muita coisa que eu gostaria de falar para vocês. E eu fico me coçando, morrendo de vontade de trazer a informação, mas eu fico pensando, tá faltando elementos. Verdade, tá faltando elementos, tá faltando evidência. Aí fica arquivado. Quando esses elementos aparecem, aí um canal Demis Viana Mundo Secreto vai abordar o assunto. Enquanto elas não aparecem, por questão de responsabilidade, porque eu, pelo menos, tenho responsabilidade com o meu público. Eu não estou aqui por causa de like, para ficar famoso, tem gente que gosta de notícia e sensacionalismo. Eu detesto sensacionalismo. Eu amo informação. Conhecimento, sim. Eu prezo pelo conhecimento. E não pelo sensacionalismo. E a gente tem que proceder dessa forma. Questão de respeito, inclusive, com as pessoas. Não é verdade, Fernando? Aqui é da Lucília Cotes. Por que os extraterrestres deixaram abater ou serem capturados se eles têm tecnologias avançadas? Bom, aqui tem várias respostas. Primeiro, as naves foram dadas de presente. Aquilo foi tudo proposital. A grande maioria, desde o caso Roswell, a queda de Roswell e das naves seguintes,
foram todas propositais. Então eles fizeram um acordo com os extraterrestres e eles forneceram as suas tecnologias. Como que eles forneceram as tecnologias? Não lembra do Tratado de Greada, 1955? Como que eles forneceram as tecnologias? Deixaram as naves, tá aí, né? Abandonaram a nave, caiu a nave. Ah, mas a gente quer saber sobre a biologia de vocês. Vamos deixar uns corpos aqui para vocês. É porque eles fazem transferência de alma, não tem problema nenhum. Vocês querem alguns corpos de Grey? Pode ficar. Leva aí, pode levar embora. Vocês entenderam, meus amigos? Aí se vira. Ah, mas como que faz isso? Se vira nos 30, meu filho. Aí é com vocês. Tá aí, ó, já entregamos a tecnologia. Agora, como é que faz? Problema de vocês. Aliás, grande parte dessa tecnologia até hoje, segundo muitos insiders, não foi decifrada ainda, na verdade, Fernando? Eles não conseguiram decifrar. Ou seja, não conseguiram desenvolver a engenharia reversa. Então foi de propósito. As naves caíram de propósito. Inclusive até as naves que foram dadas para a Aliança da Terra. Também foi de propósito. Então os pleiadianos também deixaram algumas naves, caíram, né? Deixou ali, abandonou. Você pega o carro e vai embora. Deixou ali, simplesmente para que eles pudessem desenvolver tecnologia reversa. Mas por que eles fizeram isso? Para tentar isso é uma forma de burlar a lei intergaláctica, de não interferência. Entenderam? Eles pensaram assim, a gente não está interferindo, só vou deixar na nave só. Não estou me ensinando nada. Eu não ensinei nada para ninguém, eu só deixei a nave aqui, ó. Entendeu? É uma forma de lavar as mãos. Entendeu? Uma forma de burlar a lei intergaláctica. Por isso que foi feito dessa forma. Agora também tem uma outra explicação do David Adair. David Adair, para quem não sabe, também foi denunciante. Acho que você conhece, né? Não, Fernando. O David Adair fala o seguinte, quando uma nave que está, por exemplo, na 4ª densidade entra na 3ª densidade, porque eles fazem isso para se tornar física, porque muitas naves ficam físicas aqui. Elas ficam sujeitas às nossas leis físicas. Então, se de repente acontece um raio, cai, vai atingir a nave, ela fica vulnerável às nossas leis físicas. E, de repente, uma nave pode ter um acidente. Compreenderam agora? Então, essa, com certeza, é a explicação mais plausível. Então, a grande maioria das naves recuperadas ou acidentadas foi de propósito, ok? Os homens caíram de propósito. Alguém pode dizer assim, mas eles recuperaram corpos. Parte do tratado, eles tinham que ter o quê? Eles queriam os corpos, os alienígenas, para fazer pesquisa genética. Ah, vocês querem corpos? Nós entregamos. E para eles não tem problema nenhum. Por quê? Porque eles fazem transferência de alma. Ah, tudo bem, esse quer nosso corpo? Pode ficar. A gente é alguma outra, não tem problema nenhum. É assim, entenderam, meus amigos? Está muito bem respondido, creio eu. Só se você adicionar alguma coisa, Fernando, fica à vontade. Não, aquele ponto que eu estava comentando é que muita gente estava criticando o Greer, né, sobre ele tá falando que todos os ETs são muito bonzinhos, talvez até, não sei se foi isso que a pessoa quis dizer, que deixa bater a nave e não faz nada. E o que a gente está discutindo aqui, talvez o Greer está usando essa narrativa para justamente desbancar o Deep State querendo demonizar, né, os extraterrestres. Então ele falando Exatamente. isso, ele quebra essa narrativa dele, né? Sim, isso é uma forma de quebrar a narrativa, porque é o seguinte, você tem que ser pragmático, você tem que ser prático. Quando o Greer disse, os extraterrestres são todos positivos, o que ele está querendo dizer é o seguinte, que não vai ter invasão. Pronto. Você já entende, todos os extraterrestres são positivos, é porque uma invasão alienígena não vai acontecer. Isso é ser prático. Aí ele podia chegar lá, porque tem ser agressivo, positivo, para as pessoas que não sabem esse assunto vão ficar confusas. Isso que é verdade. Então, para que complicar? Né? Vamos facilitar. Essa que é a proposta do guia. Então você tem que quebrar uma narrativa. Para quebrar uma narrativa, você tem que ser o quê? Prático. E é isso que o Greer, essa foi a postura do Greer. Inclusive uma postura muito inteligente. Aqui da Juscelie Maria Boese. Como a imprensa está reagindo, repercutiu ou não? Teve uma certa repercussão, mas no entanto a imprensa está um tanto calada, eu diria eu. Não é verdade, Fernando? Ela está omissa, está esperando as cenas dos próximos capítulos, mas muitos portais, por exemplo, Zero Red trouxe a informação, os portais ufológicos todos, né, trouxeram também, deram destaque a essa informação, mas algumas agências de notícia também estão dando destaque. Mas isso vai aos poucos, porque é o seguinte, agora com esse processo direto ao governo dos Estados Unidos tem muito mais força. Aí não tem como eles omitirem isso, né, Fernando? Principalmente porque esse processo está em andamento e se de fato eles saírem vitoriosos, aí não tem como. Não tem como. Olha, por mais que eles tentem esconder isso, porque não para aí. Veja só, o Steve Greer só começou. O que aconteceu neste final de semana é apenas o start inicial. Vocês estão entendendo? Não para por aí. Já parou, não. Agora você processar, os advogados trabalhando, mais denunciantes estão aparecendo. Vejam, meus amigos, tem pessoas que têm que prestar atenção na explanação do Fernando. 0,5% dos denunciantes se apresentaram. Sabe o que é isso? Uma porção insignificante. O que é 0,5%? Nada. 99,5% ainda está para ser apresentado. Então ele tem muito o quê? Carta na manga, bala na agulha que não falta. Vocês estão compreendendo? Então isso foi apenas o início. Muitas ações práticas já estão sendo acionadas nesse instante. Sem falar do julgamento,
dos processos. Né, 10 terabytes também de dados, né, Demis? Sem falar, até 5 terabytes, é isso mesmo, né, Fernando? Da última vez ele falou 10, ele falou 8, depois ele falou 10, acho que tá crescendo. Né? Precisa, né? Tá crescendo, né? Crescendo. Mas tá crescendo, né? De 5 foi para 8 terabytes, daqui a pouco é 20 terabytes, mas não tem problema. Então, é muita informação, ok, meus amigos? Então, o que aconteceu ali foi só o pontapé inicial. Vou ser mais prático, apenas o pontapé inicial. Aqui, Leonardo Rodrigues do Nascimento. Diante de todas essas tecnologias, é possível que existam terrestres disfarçados de humanos infiltrados dos governos espalhados pelo mundo? Olha, o Richard Dott, da divisão K, porque ele foi de uma família, ele veio de uma família de ex-homens de preto, ele fala que era muito comum, na década de 50, 60, principalmente quando o Valtor veio para cá, extraterrestres entrarem no governo, porque o Valtor fazia isso, ele tinha acesso a qualquer lugar, ele entrava em tudo que é lugar. Então eles têm um dispositivo, segundo o Richard Dott, eles têm um dispositivo que geralmente na entrada da Casa Branca, na NORAD, em todos os locais assim, de segurança, na sede das agências de 3 letras, só que isso não é dito para o público. Eles conseguem detectar a frequência da pessoa. Então, se a pessoa for um extraterrestre, eles vão saber. Não sei se você já ouviu essa informação, Fernando. Então, eles conseguem detectar se a pessoa é um humano ou se não é um extraterrestre. Agora, dentro da população comum, civil, eles não têm como controlar. Tá? Isso é impossível. Você pode controlar dentro de áreas de segurança. Agora, dentro da área da população civil em geral, fábricas, metrô, no shopping, aí não tem como controlar. É simplesmente impossível. Então, a gente acredita, sim, que existam muitos seres extraterrestres que operam aqui. Agora, tem um porém. Existem alguns seres extraterrestres, o Richard Dott fala isso, que se passam por humanos que foram devidamente... eles têm credencial, eles foram cadastrados. Então, eles têm um aval do governo. Então, as agências de segurança sabem que eles são extraterrestres e eles estão trabalhando para essas agências. Entenderam? Então, a gente acredita, assim, e isso tem que ter respaldo dos chapéus brancos e chapéus pretos. Como os extraterrestres agressivos foram expulsos daqui, por certo, eles não têm mais essa assessoria, eles não têm mais esta ajuda. Mas os chapéus brancos, por certo, têm. Então, eles conseguem dar esse suporte, esse respaldo, para que esses seres extraterrestres que estão se passando, disfarçados de humanos, possam transitar pela rua, possam entrar no shopping, possam trabalhar, possam ter até acesso a agências de segurança, por exemplo, como o FBI, NSA, etc. Então, é muito plausível. Ok, meus amigos? Pedro Guns. Qual a possibilidade de uso do BRIB pela Cabal Negra nessa hipótese? Existe ou já eliminaram? Bom, a gente já estava falando isso agora, né, exatamente, na verdade. Quando a gente fala dos hologramas, é o projeto BRIB, que foi denunciado pelo Sérgio Monas na década de 90, jornalista canadense. Ok? A própria Carol Rose também falou do projeto BRIB. Okay? O que acontece é o seguinte, meus amigos, tem gente que acha que tudo é projeto BRIB. Também isso é uma desinformação muito grande. Eles acham que tudo é projeto, tudo se resume ao projeto BRIB. E isto é uma psiopse dos escuros. Porque a pessoa simplesmente desacredita que existe serviço secreto espacial, desacredita que existem naves antigravidade, desacredita que existem brinquedinhos escalares, você está entendendo? Por exemplo, portal, não acredito que exista. Eles não acreditam que existem naves mães que possam transitar pelo universo, indo para o ponto A, para o ponto B do universo. Então, isso é uma desinformação. Então, o projeto BRIB existe? Existe. Mas o serviço secreto espacial não se resume ao projeto BRIB. Vejam só, pessoas que acreditam que tudo é projeto BRIB serão enganadas numa eventual invasão. Por quê? Porque elas pensam o seguinte, holograma não atinge, holograma não derruba prédio, holograma não pousa, as pessoas vão tocar nessas pessoas. Meus amigos, eles podem criar híbridos de seres extraterrestres, e as pessoas podem abraçar esses seres, mas não são seres extraterrestres de verdade, são híbridos. Eles podem criar isso. Aliás, aconteceu o evento do final de semana, que foi presidido pelo Dr. Green, ele fala que existem entidades biológicas não orgânicas, que eles desenvolvem, ou seja, ciborgues. Foi isso mesmo, Fernando? Foi tratado sobre ciborgues. Então, ele pode criar um ciborgue e um cara de extraterrestre. Aí você vai falar que não é material? Vai alegar que isso não é material? Olha, você vai ficar como você vai ser taxado como louco. Ninguém vai dar crédito para você, porque você acha que tudo é projeto BRIB. É claro que, para dar espetáculo, para melhorar o show, eles vão duplicar isso holograficamente. E duplicar holograficamente é exatamente isso, é o projeto BRIB. Mas isso não significa que não existam naves reais ali no meio. É claro que existem naves reais. Eles podem usar seres reais. Ok? Então, o serviço secreto espacial não se resume ao projeto BRIB. É muito mais do que isso. Aliás, o projeto BRIB é apenas um dos projetos do serviço secreto espacial. Ok? Vamos lá. O William Lobato. Boa noite, Demis. Tecnologia avançada foi entregue por várias raças terrestres para serviço secreto espacial com fins positivos ou malignos. Aliás, os dois. Duas agendas. Ambas as agendas, né? Tanto que você, por exemplo, você vê lá o Tratado de Greada. O Tratado de Greada foi um acordo formal do governo dos Estados Unidos com os Greys, com os Nebo. Mas
uma facção dos militares americanos fez um acordo. Inclusive, o próprio Eisenhower fez um acordo debaixo dos panos com a Federação Galáctica de Mundos, extraoficial. Então, haviam 2 acordos. Tanto um acordo dos Estados Unidos com seres regressivos, quanto com seres positivos. E isso foi replicado também na Rússia. Tá? Certeza absoluta, a Rebeca Rosa é bem clara. Tá? A Rússia também tem um acordo com extraterrestres positivos. Acho que está até mais avançado, muito provavelmente, que os Estados Unidos, porque infelizmente tem influência na Deep State. Então, eles estão um passo à frente. Eu fiquei muito, assim, eu achei muito interessante a informação da Rebeca Rosa, quando ela fala que os russos têm um pacto com os pleiadianos. E quando eu vi o Jeremy Corbell falando que no projeto de visão remota russa chegaram num ponto, isso aí, de denunciantes russos, quando ele esteve lá, inclusive pessoalmente, falou que eles tiveram contato com seres positivos. Olha que coisa incrível, seres positivos, elevados. Eu achei isso maravilhoso. Achei realmente maravilhoso, porque isso corrobora com as informações da Rebeca Rosa. Então é realmente espetacular. Então, existem acordos de ambos os lados. Okay? O que ocorre é que os extraterrestres negativos, eles foram expulsos, eles foram jogados fora do planeta Terra, foram repelidos, né? Todos devidamente chutados aqui do nosso planeta. Então, se existem seres extraterrestres vivendo na Terra, de verdade, não híbridos, não ciborgues, não hologramas, ok? São seres positivos que estão auxiliando os chapéus brancos. Ok? Gratidão e um beijão no coração de todos.